Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esta é uma série de estudos sobre as 7 promessas que Cristo fez para os salvos perseverantes. Hoje veremos a 7ª promessa, a promessa de sentar-se no trono com Cristo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Esta é a 7ª promessa que Cristo fez para os salvos perseverantes. É algo impressionante, como Deus, em toda a sua glória, quer dar tamanha honra ao ser humano. É desejo de muitos homens ter o poder do reino sobre o mundo em suas mãos, e por isso sempre houve e há muitas guerras. As pessoas gostam de mostrar que têm mais poder financeiro, poder de influência, poder nas guerras, poder na política. No entanto, as más intenções daqueles que conseguem o poder a todo e qualquer custo sempre levam à desgraça e à miséria. Mas quem colocou o ser humano no poder? Bem, a Bíblia fala sobre isso no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Foi Deus que entregou poder ao ser humano, poder para subjugar e dominar toda a terra. O diabo certamente sentiu ódio disso, pois era ele quem queria reinar acima até do próprio Deus. O diabo viu no ser humano uma chance de poder através dele reinar sobre a terra. À medida que o ser humano foi se entregando ao pecado, o diabo foi tomando terreno em sua vida e se tornando o senhor dos corações de muitos. E é por isso que o mundo é o que é. Uma grande parte da população de toda a terra se esforça para agradar ao seu senhor, o diabo, pois faz as obras dele. Jesus nos revela isso ao dizer a quem certas pessoas tinham por pai. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 42 ao 44. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O governo dos homens decaiu por conta do pecado e da entrega de seus corações para o pai da mentira. Por isso, dificilmente veremos aqui neste mundo um governo justo e íntegro, pois as suas bases não estão no lugar certo. Antes se firmam na mentira, cobiças, usurpações, na ganância, na deslealdade, e não há honra em nada disso. Mas Deus não falhou, Ele não falha e nunca falhará. Os seus propósitos não podem ser frustrados, ainda que muitos pensem que para isso não tem mais jeito. Com Deus sempre tem jeito. Desde o princípio, o Senhor criou o ser humano para este propósito. Deus o criou para reinar, e o diabo sabe disso. E é isso que Deus fará. Mostrou a salvação através do Cristo crucificado e regenerou o homem para o seu propósito inicial, um reino de sacerdotes. O ser humano tão frágil, tão simples, pois é o pó da terra, e ainda assim é a imagem e semelhança do Altíssimo. Um vaso de barro preenchido com a maior glória que há, a glória de Deus no seu Espírito Santo. E por isso Deus reservou para aqueles que estão em Cristo a maior das honrarias, sentar-se no seu trono, para com ele reinar eternamente. O reino de Deus é justo, e em nada se compara com o reino deste mundo. Neste mundo, os reis, os governantes, as pessoas de classes mais elevadas, tratam seus liderados como inferiores e gostam de muitas bajulações. Porém, para sermos governantes do reino de Deus, precisamos andar na contramão de tudo isso. Veja o que Jesus diz em
Lucas capítulo 22, verso 24 ao 30. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Perceba como é que um remido no sangue do Cordeiro deve se comportar, pois um trono de reino com Cristo está prometido. Os verdadeiros reis caminham sobre esta terra com humildade, se comportam como os menores e, ainda que tenham o poder em suas mãos, agem como servos, pois assim fez Jesus. Foi desta maneira que ele, o maior dos reis, se comportou aqui entre nós. Ele não desprezava as pessoas, chorava com os que estavam chorando e se alegrava com os alegres. Comia na casa do rico, mas também comia o pão e o peixe com o pobre. Se lembrava dos velhos, dos jovens e das crianças. Não tinha preconceito com raças. Agia sempre com misericórdia e compaixão. Nunca alguém assim tão honrado e justo caminhou por esta terra como Jesus. Estes são os passos que devemos seguir, os passos de Cristo. A promessa de sentar-se no trono com ele foi feita na carta para a igreja de Laodiceia, a pior igreja das 7. Ela estava a ponto de ser vomitada. Tinha se esquecido de Deus, estava apegada às suas riquezas e poderes, e ainda não tinha se dado conta que na verdade não tinha nada. É exatamente a condição do ser humano sem Deus. Se perdeu no meio do caminho e acha que está tudo bem. Quando é que as pessoas vão se dar conta que estão prestes a serem vomitadas? Quando é que nós reconheceremos os nossos pecados? Quando vamos parar de pensar somente em nós mesmos e pensar também no próximo? Quando é que vamos comprar do Cordeiro ouro provado no fogo, roupas brancas e colírio para os olhos? O nosso tempo está acabando, queridos. Esta geração não terá outra oportunidade. A nossa chance é agora. Fomos chamados e escolhidos para este propósito, o propósito de reinar com Cristo. Não dê as costas para o teu chamado. Você nasceu para isso. Nasceu para ser um rei, nasceu para ser uma rainha através de Cristo. Ainda que você seja pobre e ache que você é alguém sem importância, você pertence à realeza soberana de Deus. Se comporte como aquele que você nasceu para ser, pois o reino é nosso, o reino é de Cristo, o reino é de Deus. Jesus lhe destinou um reino eterno. Faça parte deste reino hoje mesmo, e que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém, queridos.